Vamos lá, molecada, sem perder muito tempo, bora falar desta quarta-feira de Liga dos Campeões, mais uma noite que eu acompanhei de casa remotamente, né, por conta das minhas condições físicas. Entretanto, foi uma rodada especial, tá? Foi uma rodada muito importante a nível de gols, quebrando o recorde histórico lá de 2001. É verdade que agora temos mais jogos, mas tivemos mais de 60 gols nesta rodada, completando terça e quarta-feira, e eu acompanhei nessa quarta-feira dois jogos em especial. Óbvio que fiquei de olho no Borussia Dortmund, vencendo o Dinamo de Zagreb por 3-0, fiquei de olho em outros jogos também, mas lupa em Benfica, visitando o Mônaco, 3-2, num jogo maluco. Aliás, os adeptos do Benfica, o torcedor do Benfica, qualquer dia vão infartar, porque, enfim, que jogo horroroso para quem não gosta de sofrer, né? Foi um sofrimento só, mas o Benfica conseguindo uma vitória importantíssima, 3-2 de virada. E também acompanhei o jogo da noite, como não poderia ser diferente. O Liverpool enfrentando o Real Madrid, vencendo por 2-0, ficou barato. Poderia ser mais, poderia ter sido mais nessa partida. Vou comentar os dois jogos, eu quero o like de vocês, quero comentários também por aqui e quero as inscrições, que são sempre muito bem-vindas. Eu vou começar falando do clube que eu cubro mais de perto, tá? Vou começar falando do jogo do Benfica. Quem quiser ouvir meu comentário do jogo do Real Madrid contra o Liverpool em Anfield, vai um pouquinho mais à frente no vídeo. Mas os benfiquistas vão parar o comboio exatamente nessa estação. Cara, é jogo de malucos, né? E um jogo em que eu fiquei com duas sensações em relação ao Benfica. Que o Benfica tem jogadores capazes de mudar partidas e de recuperar resultados, né? Como o Di Maria, por exemplo, que fez uma partidaça novamente, que foi fundamental nessa virada, mas que o Benfica tem algumas fragilidades defensivas, em alguns momentos do jogo também uma abordagem bem apática, uma abordagem desligada, que pode cobrar um preço lá na frente e quase cobrou um preço caro nesse jogo. Tá? O Benfica enfrentou um time difícil, o Mônaco, para quem está acompanhando essa Liga dos Campeões e não só a trajetória do Mônaco na temporada, sabe que é um bom time, tem boas peças, jogadores jovens, enfim, um time que já venceu o Barcelona, um time que está bem na tabela de classificação. E começou o jogo muito apático em relação à marcação, vendo o Mônaco se criar, né? O Mônaco tomou as rédeas da partida no início. O Benfica foi escalado pelo técnico Bruno Lage na sua formação tradicional. Essa é a força máxima hoje do Benfica. O Trubin no gol, um 4-2-3-1, podemos colocar dessa forma, né? O Bá na direita, dupla de zaga com Tomás Araújo e Otamendi, que para mim não foram tão bem hoje. O Carreiras pela lateral esquerda, um dos melhores jogadores da temporada do Benfica, foi bem novamente. Acho que em algumas abordagens defensivas não, mas no geral é um jogador muito importante na construção ofensiva desse Benfica. No meio-campo, o Florentino junto com o Osners, o Kokchu, Di Maria de um lado, Aktürkoğlu do outro e o Pavlidis mais centralizado. Cara, e como eu disse, o Benfica começou muito desligado o jogo com o Mônaco com apetite, né? O Mônaco tomou as rédeas da partida, começou a colocar o Benfica em dificuldades logo no início do jogo e logo aos 13 minutos, uma jogada muito mal defendida pelo Benfica, a verdade é essa, a abordagem foi muito ruim. Bela jogada do Mônaco, né? Uma jogada de transição ofensiva. E quando eu falo que foi mal defendida, é porque no início da jogada, quando ela se desenvolve pelo lado esquerdo do ataque do Mônaco, o Benfica tinha 4, 5 jogadores para tentar quebrar o lance. E os caras conseguem sair dessa zona de pressão com facilidade, inverter o jogo para o Wanderson do outro lado, ele bate, o Trubin faz a defesa, enfim, a bola sobra do outro lado, cruzamento e o Seguir, jovem jogador do Mônaco, bom jogador inclusive, acaba fazendo esse 1-0, né? Eu acho que o Tomás Araújo foi mal no lance, tá? Porque se vocês repararem, ele tá andando para acompanhar a jogada, enquanto o Seguir tá correndo em direção à zona da pequena área, né? Então ficou muito mais fácil para o Seguir chegar do que para o Tomás Araújo. Acho que ele foi mal na abordagem, assim como toda a defesa do Benfica e o sistema defensivo do Benfica nesse lance. O Benfica melhorou depois do gol. Fiquei com a sensação de que o time tinha o controle, tinha a iniciativa, mas que faltava caprichar no último passe ou na última finalização, no enredo final ali, na concretização da jogada. O Benfica não estava conseguindo
fazer isso. Teve algumas chances, especialmente do meio para o final dessa primeira etapa, com o Di Maria, né, depois de um erro defensivo do Mônaco, que aliás caprichou nos erros defensivos nessa partida, né? O Di Maria quase fez um gol, uma bela defesa do goleiro do Mônaco. Depois tivemos a cabeçada do Otamendi, enfim, mais um outro lance, uma chance do Aktürkoğlu, até que os 40 minutos o árbitro deu uma mexida na partida, tá? Foi uma sequência de cartões amarelos, o árbitro esloveno, um pouco exagerado. Eu não gosto muito, não sei se vocês concordam, mas eu não gosto muito dessa história de só o capitão poder falar com o árbitro, porque às vezes no calor do jogo o capitão tá longe do lance e o jogador quer, enfim, falar alguma coisa com o árbitro, ele fica impossibilitado. A reclamação era de um segundo amarelo para o Carreiras, que na minha percepção poderia ter sido aplicado pelo árbitro. O Carreiras, ele entra muito forte de carrinho no jogador do Mônaco. O árbitro não dá o cartão e começa a distribuir cartão para os jogadores do Mônaco. Esses cartões vão custar caro na segunda etapa, porque é exatamente um dos jogadores que toma o cartão por reclamação que vai tomar o cartão na segunda etapa e o Mônaco vai ficar com um a menos. O árbitro foi muito criterioso ali, eu acho que fez uma lambança, controlou muito mal, geriu muito mal as emoções naquele momento e você acaba condicionando o jogo, né? Eu acho que o bom árbitro é aquele que não atrapalha e tem também a sensibilidade em momentos como esse. De qualquer maneira, seguiu à risca a orientação de só o capitão falar com ele e acabou distribuindo uma chuva de cartões amarelos. No segundo tempo, eu achei que o Benfica iria voltar melhor, mas quem volta melhor é o Mônaco. O Embolo teve uma chance claríssima na trave, né? Girando em cima do Otamendi. Por isso que eu disse que o Otamendi e o Tomás Araújo foram meio mal nessa partida, na minha visão, porque os dois não pareciam estar tão seguros quando defendiam. E o Benfica parecia estar mesmo com essa abordagem insegura na parte defensiva. Só que logo depois dessa bola na trave sai o gol do Pavlidis, né? Um péssimo recuo de bola do brasileiro Caio Henrique, e o Pavlidis foi esperto, antecipou o goleiro, tirou do goleiro para fazer o gol de empate. Ou seja, no momento que o Mônaco começou melhor a segunda etapa, teve a chance do gol na bola na trave e o Benfica conseguiu empatar. Daí nós tivemos a sequência de gols impedidos, né? Primeiro o Mônaco fez um gol e estava impedido, depois o Pavlidis quase fez um gol de cabeça e posteriormente o Benfica chegou a fazer mais um gol, só que também estava impedido. De Maria estava em posição irregular, né? E aí, cara, vem a expulsão do Singu, que muda a cara da partida para os dois lados, né? Primeiro porque o Singu tomou aquele cartão amarelo no primeiro tempo, depois mereceu o segundo cartão amarelo, foi expulso, e as modificações tanto do Benfica quanto do Mônaco aconteceram. Os treinadores colocaram dois jogadores diferentes em campo e, particularmente, eu achei que a expulsão, num primeiro momento, fez mais bem ao Mônaco do que ao Benfica. As substituições que o Bruno Lage fez demoraram para encaixar no jogo, de uma certa forma, e o Mônaco cresceu na partida depois da expulsão. Tanto que sai o gol do Magassá em mais uma abordagem defensiva ruim do Benfica, porque o Amadoni está andando no lance e deveria estar protegendo a área, né? Marcando o jogador, marcando aquela bola que sobra da linha de fundo para dentro, e o Magassá faz o gol chapando. E aí o Benfica pareceu que perdeu força no jogo. Eu acho que os torcedores, assim como eu estava vendo, olharam e falaram: acabou, o Benfica vai perder um jogo que estava praticamente nas mãos depois da expulsão, e o Benfica estava bem na partida antes da expulsão. Só que aí, parêntese, tá? É que entra o craque. É aí que entra a estrela. O Di Maria pegou o jogo, colocou embaixo do braço e resolveu. Cara, ele foi insinuante em todas as ações ofensivas desse meio do segundo tempo para o final. Ele conseguiu gerar jogo pela esquerda, gerar jogo pela direita, cruzamentos perigosíssimos dentro da área, tentativas de drible, tentativas de tabela, enfim, o Di Maria pegou o jogo e resolveu. Tanto que as duas assistências para os dois gols foram lindas, né? Foram cruzamentos teleguiados na cabeça, primeiro do Arthur Cabral, que entrou, enfim, no jogo naquelas substituições que eu falei. O Arthur Cabral foi muito bem no ataque à bola, ele não tem medo, né? Tanto que ele bate o queixo e quase desmaia para fazer o gol de empate do Benfica. E depois, do outro lado, vejam só, o primeiro cruzamento saiu do lado esquerdo para o meio, depois do lado direito para o meio, o Amadoni, outro jogador que o Bruno Lage colocou em campo. O Di Maria colocou a bola, parecia com as mãos, né? Na cabeça
do Almadoni, que fez o 3-2, uma virada sensacional do Benfica, importantíssimo a nível da tabela, faz o Benfica sonhar com outras coisas e faz o time crer, principalmente com as últimas atuações do Di Maria, que fez um golaço recente de bicicleta na Taça de Portugal, enfim, fez uma partidaça. Agora, realmente, parece mesmo aquele Di Maria que todo mundo estava com vontade de ver quando ele foi contratado na temporada passada, né? Resolveu o jogo para o Benfica, não é à toa que ele comemora muito quando o juizão apita, e nesse momento, estou aqui com a tabela de classificação, o Benfica está em 14º lugar com 9 pontos conquistados, né? O Benfica tem 3 vitórias e 2 derrotas, 9 pontos conquistados. Tá a 1 ponto da zona do G8, né? E consegue também tirar pontos do Mônaco, que agora está com 10 pontos, exatamente um a mais do que o Benfica, e o Mônaco está na 8ª colocação. Ou seja, essa vitória pode fazer o Benfica, é difícil ainda, tem 3 jogos para passar, mas pode fazer o Benfica sonhar. Uma vitória para infartar os torcedores, os adeptos do Benfica, porque parecia que não ia dar, mas o Di Maria resolveu a parada. E aí, virando a página para a gente trocar uma ideia sobre Liverpool e Real Madrid, que jogaço, hein? Que jogo de mata-mata em fases adiantadas dentro dessa fase de Liga da Champions. E é por isso que é um sucesso. Porque o Real Madrid, mesmo com todos os desfalques, precisava de um resultado, pelo menos um empate, porque a situação é dramática. O Real Madrid não vai pegar mais o G8 depois dessa derrota por 2-0. E o Liverpool, cara, para mim hoje, falei isso no melhor futebol do mundo, é o grande bicho-papão da Europa. O Barcelona tá muito bem, é verdade, mas a coerência daquilo que o Liverpool quer fazer e daquilo que reflete dentro de campo, ela é muito bonita, cara. O Liverpool hoje sabe defender, sabe compactar, sabe contra-atacar, sabe transacionar a bola de uma forma muito especial. O Liverpool do Slot é um bicho-papão dentro da Liga dos Campeões e dentro da própria Premier League, podendo, inclusive, contra o Manchester City agora no final de semana, abrir uma vantagem pontual quase irrecuperável. Quase irrecuperável. Enfim, o time azeitou de um jeito que eu realmente acho que é o melhor futebol da Europa nesse momento, tá? Compete ali com o Barcelona, é verdade, mas o Liverpool está jogando o fino da bola, mesmo com alguns desfalques. E por isso que no melhor futebol do mundo eu falei que hoje o Liverpool iria atropelar. E na minha leitura do jogo, apesar do Real Madrid ter sido valente em alguns momentos, até porque não podia contar com seus principais jogadores, o Vini fora, o Rodrigo fora, enfim. Mas para mim a leitura do jogo é a seguinte: ficou até, de certa forma, barato para o Real Madrid o resultado de 2-0 e como o jogo se desenhou. Porque o Courtois foi fundamental para fazer alguns milagres, tanto na primeira quanto na segunda etapa. Enfim, tem uma defesaça que ele faz na cabeçada do Bradley, que ele pega no chão, que é absurda. No primeiro tempo tem alguns lances do Darwin, que ele também vai muito bem. Enfim, é o Courtois, né? Sendo o Courtois, isso não é novidade. Mas o Liverpool tem realmente o domínio da partida. Na posse de bola, 67% de posse de bola contra 33% do Real Madrid. Era um time que tomava a iniciativa e tinha dentro das suas ações, dentro da sua proposta de jogo, uma coerência muito maior do que o adversário. Conseguia atacar pelos dois lados, tanto com o Luiz Dias quanto com o Salah. O Curtis Jones fez outra partidaça, é muito bom jogador. O Darwin é um cara que perde muitos gols, é verdade, e me parece azarado em alguns lances. Teve uma bola de cabeça que passou raspando a trave, que talvez, se ele tivesse um pouquinho mais de sorte, ele teria feito o gol, mas o Liverpool teve grandes e grandes oportunidades. Foi um enredo muito bonito para a torcida do Liverpool. A vingança é um prato que se come frio, né? Eu ouvi o Fred Caldeira falar durante a partida. No frio de Anfield, o Liverpool soube aproveitar uma vitória que não acontecia há muito tempo contra o Real Madrid, e o Liverpool conseguiu vencer com muito critério, muita propriedade diante de um frágil Real Madrid, muito por conta das escolhas da sua diretoria, da montagem do elenco e especialmente por conta da atuação de Kylian Mbappé. Eu vou pensar aqui 2 jogadores para a gente trazer o que foi o jogo sem entrar na cronologia. Primeiro, Conor Bradley, 21 anos, jogador que já tinha se destacado na temporada passada, tinha feito bons jogos com a camisa do Liverpool, inclusive jogos importantes, substituindo o Arnold,
para mim fez um grande jogo e foi o protagonista da noite. Foi o melhor jogador em campo. Ele anulou o Kylian Mbappé de um jeito e ele foi importante nas ações ofensivas, tanto pelo lado quanto pelo corredor central. Ele deu tanta opção de jogo, ele gerou tanto jogo que pareciam 3 jogadores em campo. Tem um corte dele no Kylian Mbappé no primeiro tempo que a torcida comemora como se fosse um gol. Num mano a mano, que o Mbappé, na teoria, nunca perderia em velocidade para cima de um jogador de 21 anos sem experiência na Liga dos Campeões. Mérito para o Bradley e aí demérito para o Kylian Mbappé. Parêntese, Kylian Mbappé. O que está acontecendo com o Mbappé, cara? O que está acontecendo com o Mbappé? Hoje o Bradley vai chegar em casa, vai tirar as chaves de casa do bolso, vai tirar a carteira e vai estar lá o Mbappé, cara. Ficou no bolso de um jogador de 21 anos. E aí ele nem tem a desculpa de que hoje foi uma situação de fora de posicionamento, de jogando como centroavante que ele não sabe jogar, porque com o Vini machucado, hoje ele jogou de atacante pelo lado esquerdo, de ponta esquerda, jogou na boa, jogou onde ele gosta de jogar, e ele teve oportunidades em velocidade, porque o Bellingham se matou para gerá-las, porque o Brahim Dias também jogou para isso, porque, enfim, os jogadores do Real Madrid estavam tentando acionar o Mbappé nessa velocidade, ele teve oportunidades para gerar jogo. E basicamente, de 13 duelos, ele perdeu 7, ele ganhou apenas 6 individuais. É muito pouco. Os principais ele perdeu, como esse que eu citei contra o Bradley, mas não foi só isso. Ele errou bastante passe, ele errou basicamente tudo que ele queria fazer, chutes no gol, enfim. Ele foi muito mal na partida. Foi uma partida pífia do Mbappé. E tenho certeza que a torcida do Real Madrid e a imprensa vai cair matando em cima dele. Porque o Real Madrid contrata um jogador que era o sonho de consumo do Florentino Pérez, um dos grandes protagonistas do futebol, é verdade. Hoje em dia o Mbappé ainda tem esse nome, mas contrata um jogador como se tivesse perdido o Vinícius Júnior na temporada passada no mercado de transferências, quando perdeu o Toni Kroos. Enfim, foi uma montagem de elenco, ao meu ver, mais para agradar o ego do Florentino Pérez do que propriamente do que o Real Madrid precisava. Fora que o elenco é reduzido, o elenco é curto, tem poucas opções e os garotos estão tendo que ser colocados em campo, por exemplo, o Arda Güler ou, por exemplo, o próprio Endrick, que podia ter entrado em campo hoje, por conta dessa sequência de lesões. Hoje o Camavinga saiu machucado. Então, assim, é preocupante a situação. E o Mbappé hoje, além de tudo, para completar a cereja negativa desse bolo, perdeu uma penalidade. O goleiro do Liverpool foi bem no lance, mas não pode perder, né? No momento que era para empatar o jogo por 1-1, ele perde uma penalidade para talvez mudar a cara do jogo, que era muito mais Liverpool do que Real Madrid, e acabou perdendo. Destaque para mim também do Salah, que acabou perdendo uma outra penalidade, mas enfim, o volume de jogo que o Liverpool criou foi tão superior ao Real Madrid, no meu ponto de vista, que poderia ter sido uma goleada hoje em Anfield, tranquilamente. O Salah perde o pênalti, poderia ter sido 4-1, que eu tinha sugerido no Melhor Futebol do Mundo debate. E depois o 2-0, né? Sai o 1-0 numa belíssima jogada. Nem falei do gol. Fiquei tão empolgado aqui que nem falei do gol. Sai uma belíssima jogada no Bradley, fazendo de pivô, né? Uma jogada desenhada e costurada pela esquerda. O Bradley dá assistência, o McAllister dá um chute cruzado muito bonito. E o segundo gol é uma jogada ensaiada de escanteio. O Gakpo, que entrou bem. Aliás, o Gakpo de slot é um Gakpo muito bom jogador. Né? Entrou no lugar do Darwin Núñez e conseguiu fazer o 2-0. Então, assim, impressionantemente, o Liverpool conseguiu uma vitória tranquila, fácil para cima desse Real Madrid. Se a gente olhar a tabela de classificação, a gente vê o tamanho do problema do Real Madrid. O Liverpool está em primeiro, 5 jogos, 5 vitórias, bicho papão da Europa, como eu tinha falado. E o Real Madrid, cara, nesse exato momento, peraí que a tabela me fugiu. Nesse exato momento, o Real Madrid já não pega mais G8, como eu tinha falado também. E o Real Madrid está na última colocação, em 24º lugar da classificação geral. E o Real Madrid tem pela frente a Atalanta, fora de casa na Itália. Que é um jogo complicadíssimo. A Atalanta está no G8, está em 5º lugar. Enfim, com uma sequência aí de lesões, o Real Madrid, junto com o Paris Saint-Germain, sendo para mim as grandes decepções dessa Liga dos Campeões até aqui.
Grande noite, grandes jogos, tabela de classificação emboladíssima, faltam 3 rodadas para o final. Bens a Deus essa Champions, hein? Beijo para vocês, voltamos a qualquer momento na programação. Tchau.